A longa despedida do presidente da Associação de Moradores. Quando me mudei para o meu bairro suburbano, eu esperava paz e sossego. Em vez disso, entrei em uma ditadura mesquinha administrada pelo presidente da nossa Associação de Moradores, o Todd. Todd era o pior tipo de líder, aquele que amava o poder, mas odiava a responsabilidade. Ele impunha regras ridículas, como multar as pessoas em $200 por deixarem as latas de lixo na rua 1 minuto depois das 9 horas da manhã. Mas ignorava descaradamente as regras quando lhe convinha. Seu próprio quintal era uma bagunça de estruturas não permitidas, e sua cerca era mais alta do que o permitido pelas leis da cidade. Mas o verdadeiro pecado de Todd? Usar a associação como seu cofrinho pessoal. No começo, tentei argumentar com ele. Minha cerca estava com uma cor ligeiramente diferente porque a tinta aprovada não estava disponível, e ele me multou em $500. Eu expliquei. Apresentei os recibos e pedi clemência. Todd deu um sorrisinho e disse: "Regras são regras", e foi embora. Foi aí que decidi que iria derrubá-lo. Não com gritos ou discussões públicas, mas de forma metódica, legal e de um jeito do qual ele nunca se recuperaria. Passo 1. Tornar-se o homem infiltrado. O primeiro erro de Todd foi me subestimar. Eu me voluntariei para o conselho da associação sob o pretexto de querer me envolver com a comunidade. Eu interpretei perfeitamente o papel do novato ingênuo e entusiasmado. Por 2 anos participei de todas as reuniões, observando silenciosamente como Todd operava. Aprendi que ele controlava o conselho intimidando os outros membros e soterrando-os em papelada. Ele forçava votações quando apenas seus aliados estavam presentes e, convenientemente, perdia a documentação apresentada por moradores discordantes. Eu mantive a cabeça baixa, fiz anotações detalhadas e esperei. Meu objetivo era sobreviver ao seu mandato como presidente para que eu pudesse começar a fazer mudanças. Então descobri o segundo erro de Todd. Ele não era apenas um tirano. Ele era um ladrão. Passo 2. Siga o dinheiro. Todd adorava se gabar de como mantinha as finanças da associação em ordem, mas algo não batia. As taxas anuais da associação eram altas, muito mais altas do que em bairros semelhantes, mas as áreas comuns estavam caindo aos pedaços. A piscina ficava fechada metade do verão devido a problemas de manutenção, e o paisagismo parecia não ser tocado há meses. Comecei a investigar. Como tesoureiro da associação, Todd tinha acesso a todas as contas, mas era notoriamente evasivo em compartilhar detalhes financeiros. Pedi o orçamento durante uma reunião e Todd riu, dizendo: "Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle." Eu fiz um pedido formal pelos registros financeiros, os quais, segundo as regras da associação, ele era obrigado a fornecer. Semanas se passaram sem resposta. Foi quando comecei a conversar com os vizinhos. Acontece que eu não era o único desconfiado. Mais de uma dúzia de moradores haviam solicitado acesso ao orçamento ao longo dos anos, apenas para serem ignorados. Um vizinho afirmou que Todd havia usado fundos da associação para instalar um novo pátio em sua casa, enquanto outro jurou que tinha visto os filhos de Todd na piscina da comunidade durante seu fechamento para manutenção. Armado com essas suspeitas, registrei uma queixa formal no conselho da associação, forçando Todd a fornecer os registros. Ele enrolou, mas eu não ia recuar. Passo 3. Construindo o caso. Quando Todd finalmente entregou os documentos financeiros, eles estavam uma bagunça. Faturas estavam faltando, pagamentos estavam rotulados incorretamente e algumas despesas eram simplesmente bizarras. Uma taxa de paisagismo de $15.000 paga a uma empresa que não existia. Milhares gastos em custos administrativos sem explicação. Cruzei os extratos bancários da associação com registros públicos e encontrei a prova cabal. Todd estava desviando dinheiro para suas contas pessoais. Melhor ainda, descobri que Todd estava inflando os valores dos prestadores de serviço, embolsando a diferença e dividindo os lucros com seu amigo,
um empreiteiro suspeito que cuidava da maior parte da manutenção da associação. Compilei tudo em um relatório detalhado, completo com planilhas, fotos e declarações autenticadas de vizinhos que tinham visto as artimanhas de Todd em primeira mão. Passo 4. O golpe. Esperei pela reunião anual da associação, que normalmente era um verdadeiro tédio, com a presença de apenas um punhado de moradores. Mas desta vez, fiz questão de que as pessoas aparecessem. Passei semanas batendo de porta em porta, explicando o que Todd andava fazendo. Não compartilhei tudo, apenas o suficiente para deixar as pessoas irritadas e curiosas. Na noite da reunião, a sala estava lotada. Todd começou a reunião como de costume, discursando monotonamente sobre como era difícil administrar a associação e o quanto ele havia se sacrificado pela comunidade. Foi quando eu me levantei. Perguntei calmamente se ele poderia explicar algumas discrepâncias no orçamento. Todd riu nervoso e disse: "Não acho que este seja o momento ou o lugar." Eu respondi: "Na verdade, Todd, é o momento perfeito." Entreguei cópias do meu relatório para todos na sala. O clima mudou instantaneamente. As pessoas começaram a ler, a sussurrar e, em seguida, a gritar. Todd tentou retomar o controle, mas era tarde demais. Pedi uma votação para removê-lo do cargo de presidente. No final da noite, Todd estava fora. Passo 5. O golpe final. Depois que Todd foi removido, contratamos um auditor independente para analisar as finanças da associação. Eles confirmaram tudo. Todd havia desviado mais de $50.000, administrado mal dezenas de milhares a mais e cometido vários crimes de fraude. Nós o denunciamos à polícia e entramos com uma ação civil para recuperar os fundos roubados. Mas não terminou aí. O amigo empreiteiro de Todd também foi exposto e proibido de fazer negócios no condado. Todd teve que vender sua casa para pagar a restituição e as custas judiciais. Seu nome se tornou uma piada no bairro e ninguém queria ter negócios com ele profissionalmente. Com Todd fora, reestruturamos a associação para evitar que outro ditador assumisse o controle. Implementamos limites de mandato, exigimos que vários membros do conselho aprovassem as decisões financeiras e criamos um portal online para que todos os moradores pudessem acessar orçamentos e atas de reuniões. O desfecho. Toda vez que passo pela antiga casa de Todd, agora pertencente a uma família adorável, eu sorrio. A piscina está aberta, o paisagismo está lindo e as taxas da associação estão mais baixas do que nunca. Todd, enquanto isso, mudou-se para uma cidade vizinha, onde, segundo relatos, tentou se juntar a outro conselho de associação, apenas para ser ridicularizado e expulso da sala quando alguém pesquisou seu nome no Google. A justiça não foi apenas feita, ela foi servida, enfeitada e saboreada.